Olá, saudações literárias. Há quase um ano e meio eu gravei um vídeo quando a escaladora brasileira Areta Duarte chegou ao cume do Everest. E por conta disso, o Danilo Baião, que nos acompanha aqui no canal, deixou uma sugestão de que eu falasse um pouco mais de qual é o desafio de subir no Monte Everest. E então façam como ele, deixem suas sugestões também quando tiver um assunto que vocês gostariam mais que eu abordasse. Mas o fato é que subir numa montanha do porte do Everest, não só ele, mas qualquer grande montanha, são 14 montanhas no planeta que tem mais de 8.000 metros de altitude, e o Everest aqui tem mais, 8.848, segundo as medições oficiais. Algumas já falaram em 8.850, ou seja, são quase 9 quilômetros verticais contados a partir do nível do mar. Uma grande expedição dessa começa aí com alguns anos de antecedência, pelo menos um ano e meio, 2 anos, se a gente pensar só na preparação física e financeira. Mas o fato é que escalar uma montanha desse porte, isso é a consequência natural de uma atividade esportiva que a pessoa já pratique há muito tempo, ao ponto de, em algum momento, se sentir segura, confiante de tentar chegar ao cume de uma montanha desse porte. Como eu falei, a parte física. Então, se a gente pensar só nela, talvez até um ano e meio seja pouco, né? É muito importante fortalecer muito o organismo, se preparar, trabalhar capacidade cardiorrespiratória, muscular, para poder fazer um exercício que é altamente exigente, né? E tem a questão financeira. Muita gente que vai subir um Everest recorre a patrocínio. Praticamente todos recorrem a um patrocínio de um ou mais patrocinadores para poder viabilizar algo que em reais a gente pode falar em R$250 milhão, né? 250 mil reais. É muito dinheiro, porque existe a parte aérea, existem os equipamentos, toda a estrutura de acampamentos, os sherpas, a permissão, o ingresso para poder escalar o Everest, enfim, tem muita despesa envolvida, muito preparo físico e as decisões que precisam ser tomadas. Vai tentar sozinho? Vai montar um grupo? Vai se integrar a um grupo que já está organizado por guias de grande experiência que trabalham no Everest e em outras montanhas desse porte? Tudo é planejamento, tudo leva tempo. É difícil pensar assim, ganhei na Mega Sena, mês que vem eu vou subir o Everest. Não é tão simples, até porque existem janelas. Não é coincidência que praticamente, assim como a Areta Duarte chegue ao cume em maio. É a melhor janela do ano entre as chamadas monções, né? Tempestades, além do tempo já normalmente ser um fator determinante para quem vai subir uma alta montanha, o Everest em particular tem essa janela, né? O mês de maio e o mês de outubro, novembro também permite tentativas, e muita gente aproveita essa outra janela climática, mas o principal mês é maio. Mas voltando, a gente começa a pensar em Everest, quem pretende fazer isso anos antes, né? E planejar, e trabalhar, e se preparar para que tudo saia certo. E ainda assim, é uma parcela menor dos que tentam que chegam ao Everest. Aliás, por falar em janelas,
é o que justifica aquelas filas imensas que a gente viu ultimamente na imprensa, na cobertura do Everest, para chegar ao cume. Está havendo congestionamento de pessoas que tentam subir o Everest. Bom, essa história começou ali há praticamente 100 anos, e em 8 de junho de 1924, os britânicos George Mallory e André Irvine, eles montaram uma expedição. Eles não eram os únicos, mas eles foram os dois que tentaram o cume. Não se sabe até hoje se eles conseguiram chegar ao cume e morreram na descida ou morreram na tentativa de chegar ao cume. O fato é que ambos morreram. O corpo do George Mallory foi encontrado em 1999 por uma expedição montada com esse propósito e ficou inconclusivo se de fato eles chegaram. Por quê? Porque ele levava objetos pessoais, ele levava uma foto da esposa dele que ele prometeu deixar no cume. E o que acontece? A foto não foi encontrada junto ao corpo, junto aos pertences. Uma história bastante... O mistério continua, né? Não se sabe. O fato é o seguinte: ele subiu ou não subiu, chegou ou não chegou ao cume, e o fato é que ele não voltou para contar a história. O primeiro cume foi o Annapurna, em 1950, pela uma expedição francesa. Em 3 de junho de 1950, o Maurice Herzog, com uma grande expedição, conseguiu chegar pela primeira vez acima dos 8.000 metros. O Annapurna, ele é mais baixo que o Everest, naturalmente, mas está nessa cordilheira Himalaia. Ele faz parte do grupo de 14 montanhas acima de 8.000. Fazia parte dessa expedição o Lionel Tirret, um francês que escreveu um livro que se tornou muito referência para quem acompanha o alpinismo. Eu só tenho esse livro no Kindle e leio um trecho dele agora, bastante expressivo, bastante interessante, um trecho curto, em que o Tirret fala isso. Ele fala muito do que é o espírito do montanhista, né? Ele diz o seguinte: se verdadeiramente nenhuma pedra, nenhum serraque são aqueles pináculos de gelo que a gente vê em campos de altitude, são como se fossem estátuas, monolitos de gelo que parece que brotam do chão. Então, se verdadeiramente nenhuma pedra, nenhum serraque, nenhuma fenda não está à minha espera em alguma parte do mundo para parar esta minha corrida, um dia virá onde, velho e cansado, saberei finalmente encontrar a paz junto dos animais e das plantas. Fecha-se o círculo e eu serei, enfim, o simples pastor que desde criança sempre desejei ser. Bom, esse livro, Conquistadores do Inútil, o nome já diz tudo. Ele é um livro que até fala das razões de praticar algo que para muita gente não faz sentido, que é subir uma montanha, se colocar em risco e eventualmente morrer, gastar muito dinheiro. Para quê, né? É uma superação, é uma atividade esportiva fascinante. Isso eu posso dizer. O ambiente de alta montanha, não estive no Himalaia, mas no Aconcagua é como se fosse uma viagem para outro planeta. O ambiente físico, o céu à noite e o ambiente social entre montanhistas de todo mundo, falando vários idiomas, é uma experiência sensacional, isso eu posso garantir a vocês. Bom, o cume do Everest oficialmente só foi atingido
em 29 de maio de 1953, quando o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay, Sherpa, um habitante ali do Nepal, eles chegaram ao cume e voltaram em plena condição de saúde e para contar a história. O que é muito interessante, e isso a gente acompanha respondendo a pergunta do Danilo, a gente acompanha em vários relatos. Esse é o Annapurna, do relato do Maurice Herzog, da subida ao primeiro 8.000. Esse aqui é um clássico recente no ar rarefeito, em que o Jon Krakauer conta uma tragédia ocorrida no Everest quando ele estava lá em 1986. Além de bom escalador, ele é um extraordinário jornalista e ele foi lá justamente para cobrir o fenômeno do que se passou a chamar de banalização do Everest, que são muitas agências vendendo, para quem tem um mínimo de condição física, a tentativa de chegar ao cume. Tudo que o Krakauer escreve, principalmente para quem gosta de montanhismo, vale muito a pena ser lido. Outros livros também, outros livros de reportagem que ele faz sobre a Bandeira do Paraíso, são muito bem escritos, muito bem apurados e vale a pena ler esse autor. O que mais é preciso no Everest? Bom, planejar a viagem, óbvio, né? Para quem sai do Brasil, do outro lado do mundo, chegar ao Nepal ou à China, para quem tenta pela face chinesa chegar ao cume da montanha, o planejamento dos acampamentos, o intervalo entre eles, onde eles ficam, tudo isso está mais ou menos definido porque as expedições buscam, por natural facilidade, trilhar o caminho que os que já chegaram ao cume já trilharam. Mas é praticamente essencial contratar Sherpas. Quem são os Sherpas? São os habitantes de altitude ali do Nepal, até por terem nascido e vivido a vida inteira naquela condição de ar rarefeito, eles têm uma capacitação física, fisiológica adequada para subir a montanha. Eles são os maiores recordistas de ascensão do Everest e também são as maiores vítimas de avalanche. A gente eventualmente ouve noticiário de tragédias envolvendo Sherpas, porque o que acontece antes que os escaladores do mundo inteiro cheguem no Everest, os Sherpas já estão trabalhando. Eles estão instalando as cordas fixas, eles estão instalando escadas de alumínio estreitas sobre fendas de gelo, que é para quando a ascensão começa, e ela é gradativa, acampamento 1, 2, 3, tudo já esteja pronto, para que isso facilitar a vida e evitar acidentes perigosíssimos com os escaladores do mundo inteiro. São os Sherpas que fazem essa infraestrutura, montam os acampamentos, carregam a maior parte do peso, dos equipamentos que os montanhistas têm que levar e acompanham os grupos até o cume, praticam resgates, ou seja, os Sherpas são essência no Everest, viabilizando a escalada de muita gente, além do oxigênio suplementar que a maior parte dos escaladores usa. Por quê? Porque principalmente o trecho final, acima de 8.000 metros de altitude, é considerada a chamada zona da morte, porque ali ocorre boa parte dos acidentes, das mortes, é onde se respira 1/3 do oxigênio presente ao nível do mar. Então, a maior parte dos escaladores usa sim o oxigênio
complementar. Tudo pronto, é torcer por uma boa janela de bom tempo, porque à medida, isso Jon Krakauer ele descreve muito bem e outros escaladores descrevem muito bem, quando se está na zona da morte, a gente praticamente está morrendo aos poucos, o organismo está perdendo sua condição vital. Então, a ideia é ficar o mínimo tempo possível. Tudo tem que dar certo para que a pessoa chegue no último acampamento antes da tentativa de chegar ao cume, junto com uma janela de bom tempo. Nem sempre isso dá certo, às vezes é preciso recuar e tentar de novo, mas nisso vai se desgastando o organismo. Então, quando se chega e tudo deu certo, é questão de estar bem alimentado, bem hidratado, sair do saco de dormir meia-noite para uma noite glacial, geladíssima, e encarar aí uma caminhada de 12, 13, 15 horas até o cume e depois voltar. Voltar com vida, porque é isso que vai validar a escalada. Como o George Mallory pagou com a vida para deixar essa lição para a gente. Se ele chegou ou não ao cume, o fato é que ele não voltou e disse, estive lá. Ele morreu, talvez na subida, talvez na descida. Areta Duarte lançou o seu livro, que se chama Da Sucata ao Everest, da editora Dialogar. Já está à venda o relato dela, que é a primeira mulher brasileira negra a escalar a montanha mais alta do mundo. Esse é o subtítulo de Da Sucata ao Everest. Agora, tudo isso aqui é a biblioteca que eu montei sobre escalada, alpinismo, aventura, longas caminhadas, aventuras marítimas, aventuras nas montanhas. Cada um conta um pedacinho do que o Danilo Baião perguntou, sugeriu. O que é enfrentar uma alta montanha? O que é enfrentar o Everest e Makalu, K2, Annapurna e outras 10 montanhas que tem mais de 8.000, ou mesmo um Aconcagua, pouco menos de 7.000 metros de altitude, mas apresenta muitos desafios diferentes do Himalaia. É a maior montanha fora do Himalaia, está aqui, perto do Brasil, em Mendoza, na Argentina, próximo à fronteira com o Chile. Planeta, uma experiência maravilhosa. Existe uma curiosidade, só para encerrar, sobre as expedições tanto do Mallory, quanto do Herzog, quanto do Hillary. Naquela década, né, estamos falando de 70 anos atrás, no caso do Mallory, quase 100 anos atrás, não havia estrutura. Mesmo hoje os escaladores caminham muito para chegar ao campo base do Everest, mas naquela época eles tinham que sair de Katmandu. Eles caminhavam um mês mais para chegar ao pé da montanha, ao campo base, que na verdade não existia. Eles criaram esse conceito, né? A partir dali se instalaria a estrutura base e começaria a escalada. Nessa longa caminhada de aproximação, havia uma adequação mais progressiva do organismo, havia um preparo físico para aquilo que ia ser enfrentado, o que tornava a ascensão final, guardadas as proporções, talvez até mais fácil do que hoje. Eles não tinham os equipamentos, os trajes, que hoje estão aí, desenvolvidos cientificamente pelos fornecedores. E ainda assim, como aqueles homens e algumas mulheres conseguiam chegar ao cume de uma montanha, participar de uma expedição. Aliás, as mulheres eram minoria e hoje elas são boa parte do grupo que tenta essas altas escaladas, como nos mostrou a Areta Duarte, motivo de muito orgulho para as mulheres e para todos os brasileiros.
É isso. Tendo sugestões, envie para o Bicho de Prata e a gente conversa sobre isso por aqui. Até a próxima e boas leituras!